Olá, estudantes. Vamos ver então agora o capítulo 4 do Raimundo Fauro, Os Donos do Poder, que vai tratar justamente então do período do descobrimento do Brasil até o estabelecimento dos governos gerais. Então, Raimundo Fauro, ele justamente chama atenção já de início no seu capítulo que o mundo que estava emergindo era um mundo totalmente diferente para os portugueses, mas muito mais do que despertar aquela visão edênica, né, que ele fala, que é o edênico vem de Éden, né, a visão de paraíso, ao invés de enxergar a Terra como um lugar de futuro, de implantação do cristianismo, do Eldorado, como tantas pessoas imaginaram a respeito das terras descobertas. Os portugueses, na verdade, eles estavam mais interessados na possibilidade de encontrar ouro e prata, assim como tinha acontecido com os seus vizinhos, os espanhóis, que estavam conseguindo lucrar com a prata na América. A primeira coisa, então, foi empreender um processo de conquista, imaginando um modelo já semelhante ao que eles vinham praticando lá no continente africano, asiático, né, porque os portugueses estavam navegando e entrando em contato com todas essas populações, justamente para ter um elemento de comércio. No caso do Brasil, a primeira coisa que vai aparecer como elemento de comércio vai ser alguma coisa que o Antônio Fauro comenta como similar, então, à Ásia e África, e no nosso caso seria o pau-brasil. Claro que o rei não vai fazer isso diretamente, ele vai estabelecer um sistema de concessões. Então, o primeiro que a gente tem notícia, que a gente conhece, nós chamamos de Fernando de Noronha, mas é comum você encontrar nos livros o nome Fernão de Noronha, que vai se associar com outros comerciantes europeus para fazer essa exploração. E a exploração ela se faz justamente no sistema de feitoria, que eram depósitos feitos no litoral com a finalidade de estocar a madeira e depois fazer o seu embarque. Porém, isso aí não vai se revelar muito promissor, não vai ter muita eficácia, eficiência, justamente porque não oferecia proteção contra o descaminho, contra a possibilidade de outros comerciantes que não fossem portugueses também praticar a mesma coisa, né? O comércio dos corsários. E também a visão romântica que havia a respeito do indígena logo começa a cair por terra, porque os indígenas não eram tão dóceis assim como Pero Vaz de Caminha cita lá na sua carta, né? O indígena ele vai ser tratado já logo depois do descobrimento como um problema, né? Pegando o texto ali do próprio capítulo, diz assim, o selvagem americano deveria ser subjugado para se integrar à rede mercantil da qual Portugal era intermediário. Claro que sem isso seria impossível tanto a exploração do pau-brasil, mas também a própria esperança que os portugueses tinham de encontrar os metais preciosos. Bom, de início vai ser o pau-brasil, mas logo eles vão ver que isso não é eficiente e vão ter que implantar um sistema de colonização, de efetiva ocupação da terra, porque afinal de contas você estava tendo muitas invasões estrangeiras, muito comércio de pau-brasil com franceses, holandeses, ingleses, enfim, todos aqueles que podiam chegar até aqui. E aí a opção vai ser a cana-de-açúcar. Claro que de início já não era uma época muito boa, porque ainda era um mercado que estava se implantando e o próprio açúcar que chegava das ilhas lá de Açores, Cabo Verde, já dava
conta de abastecer. Então, de início, você teve aqui até um problema de sobra de açúcar, que embora fosse muito valioso na Europa, ele ainda não tinha um grande mercado. E aí você vai ter as expedições também para poder estabelecer o regime das capitanias hereditárias, que vai ser uma tentativa então de estabelecer um certo padrão de ocupação da terra, entregando então aos capitães donatários, que juravam fidelidade aos reis. Tinha lá toda aquela questão do foral, né, que era o que regia essa entrega das capitanias hereditárias para pessoas que tivessem condições de tocar esse empreendimento. E aí sempre é importante lembrar, né, são os interesses comerciais triunfantes na Europa e derivados de valores que assoberbavam o reino, que ditam, por meio do Estado, a exploração social e econômica do Brasil. Então, primeiro para o Brasil, segundo ponto, a defesa do território do Caminho das Índias, e depois também a exploração da cana-de-açúcar. E embora você tenha elementos que possam parecer meio estranhos ao capitalismo, como, por exemplo, grandes glebas de terra, capitães donatários que se comportavam quase como senhores feudais, é importante frisar que, apesar desses elementos, sempre desde o início, o Raimundo Fauro ele bate bastante nessa tecla, nós estivemos sob a égide da construção e consolidação do sistema capitalista, que naquela época estava se consolidando através do mercantilismo, do colonialismo, que é o contexto em que se encontra o Brasil no encontro lá com a civilização portuguesa. No seu conjunto, vista no plano internacional, a colonização dos trópicos toma aspecto de uma vasta empresa comercial, mais complexa que as antigas feitorias, né, que era uma prática que eles faziam principalmente na África e depois na Ásia, que tentaram implantar aqui, mas que não deu muito certo. Então, o sistema de capitanias hereditárias vai trazer para cá os capitães donatários, que vão fazer essa vez, então, de fundar vilas, agregar, então, aspectos de vigilância e atividades comerciais, e isso tudo era de interesse de Portugal, porque geraria algum lucro, consequentemente cobrança de impostos. E aí tem toda uma preocupação de Portugal em entregar o poder a esses capitães donatários, mas não descuidar da arrecadação de impostos. E aí, do ponto de vista da administração pública, é importante notar, então, aquela camada que a gente já vem chamando a atenção, né? Aquele estamento de funcionários públicos de origem nobre, que estavam a serviço do rei, mas a serviço de si próprios. Raimundo Fauro, então, vai fazer uma comparação entre a colonização, o modo como se dá a colonização nos Estados Unidos, principalmente a colonização anglo-saxônica. E daí ele traça a seguinte comparação, ó. Leiam comigo. A Inglaterra dispunha no momento da transmigração de um arsenal de homens e mulheres acostumados ao duro trabalho agrícola, sem que o desdém do cultivo da terra pelas próprias mãos os contaminasse, desdém aristocrático e ibérico. Então, uma classe média, o homem, proprietário de pequenas fazendas industriosas e de espírito livre, fornecia o modelo das ambições do proletariado agrícola, liberto da servidão há 2 séculos. Então é importante notar que o tipo humano, o tipo de colonização que se dá na Inglaterra acaba sendo completamente diferente, segundo o Fauro assinala, com aquilo que vai acontecer aqui no Brasil. Então o grupo de pessoas que vai dar início à colonização inglesa lá nos Estados Unidos é um grupo de pessoas
que não desprezavam o trabalho, que não tinham aquele ranço aristocrático, como nós temos no caso do início da história da colonização portuguesa aqui no Brasil. Continua a análise do Fauro a respeito disso. Ó. O inglês fundou na América uma pátria, o português um prolongamento do Estado. A sobrevivência aristocrática nas suas instituições não perturbou a autonomia comercial e industrial, sem se constituir numa burocracia de nobres, sobrevivência alheia ao controle do Estado. Então, a crítica que ele faz é aquele ranço aristocrático das pessoas que acabaram dando início à história da colonização portuguesa no Brasil, mas que dependiam exclusivamente do trabalho ou dos indígenas ou dos escravizados africanos, porque eles não consideravam o trabalho, colocar a mão na massa, como algo digno dos nobres. A obra política e comercial da colonização tinha como ponto de apoio a distribuição de terras. Então não foi só a questão da distribuição de terras aos capitães donatários, mas aí eles vão fazer uso de uma tradição jurídica portuguesa, que era a distribuição das cismarias, com a condição de que as pessoas que recebessem cismarias tivessem o compromisso de efetivamente tornar produtivas aquelas terras. Fauro faz a citação de um escritor chamado Stanley Stein, que diz o seguinte: a terra só valeria com grossos investimentos, sobretudo na compra do escravo africano. Num quadro válido para o açúcar e o café, no curso de 300 anos, a terra representaria o valor de 1/10 do valor da escravaria. Então, no início da história da colonização portuguesa, não era a terra que tinha um valor monetário importante. O valor monetário ele seria investido, então, 9/10 na aquisição da mão de obra dos escravizados africanos. A terra só vai adquirir um status de valor importante lá depois de 1840, já próximo da extinção do tráfico e da escravização de africanos no Brasil. Até esse período, então, a terra ela tem um valor muito pequeno. Então, o valor maior de quem ia cuidar das cismarias seria o investimento na mão de obra dos escravizados africanos. Esse donatário não pode ser qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que vai juntar as qualidades de fazendeiro, né, colocar a terra a produzir, mas também alguém que vai exercer a autoridade política, jurídica em cima daquelas terras. Então é um capitalismo politicamente orientado que está sendo colocado em ação. E aí ele completa o capítulo, né, chamando a atenção do seguinte, que não obstante você tenha o fenômeno de um grande território, territórios imensos que eram as capitanias hereditárias, territórios imensos que eram as próprias cismarias. Então você tem essa questão do isolamento e do grande território, que favorece uma certa dispersão, a formação de oligarquias mais ou menos autônomas, independentes do poder central. Mas isso não passou batido. Os reis de Portugal sempre tiveram de olho nisso, tanto é que vão sempre cuidar e vão providenciar para que esses capitães donatários e esses cismeiros fossem também colocados sob a vigilância do rei através de um sistema de governo geral, que é o próximo capítulo, então, que o Raimundo Fauro trabalha. Esses capítulos eles são uma leitura extensa, vocês se dediquem a essa leitura, prestem atenção nos inúmeros exemplos que o Raimundo Fauro traz, anotem os detalhes,
anotem as suas próprias conclusões, suas próprias ideias. Tenham um bom estudo.